Muito bem, pessoal. Então, vamos dar sequência à nossa última aula, na verdade, a nossa última proposta, né, que foi a atividade sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre um movimento conflituoso dentro da Espanha, uma Espanha que havia democraticamente elegido um governo socialista, e este tombaria frente a um golpe de Estado, porque é isso que acontece, liderado pelos grupos fascistas ou pró-fascistas, né, os grupos da chamada Falange, muito atrelados a um general, né, o general Franco, que com a simpatia de Mussolini e com o apoio de Hitler, estabeleceria uma marcha acelerada sobre a capital Madrid e a tombaria, passando a controlar o poder político sobre aquela nação. Tá? Então, a Guerra Civil Espanhola, que é retratada muito bem através da obra Guernica, de Pablo Picasso, e que vai justamente trazer à tona toda essa lógica da destruição que se torna a região basca do norte da Espanha, que é a região de Guernica, justamente por conta desse conflito, desse movimento de enfrentamento, né, desse golpe iniciado pelos fascistas, dessa marcha apoiada pelos regimes totalitários junto à Espanha, e que levaria à derrocada de um regime democraticamente estabelecido, eleito, porém de esquerda, o que gerava insatisfação frente a esses grupos extremistas, né, antidemocráticos que nós tínhamos dentro da Espanha. A gente vai falar da Guerra Civil Espanhola no decorrer da aula, então eu vou me deter a parar nesse ponto em que eu falo que houvera nesse contexto do conflito, né, do conflito de interesses dentro da Espanha, um movimento golpista. Paramos aí, falamos das forças ordinárias, dos demais aspectos importantes a serem considerados ao longo da nossa aula de hoje. E essa aula vai falar sobre, claro, a Segunda Grande Guerra. E o que a Segunda Grande Guerra tem a ver com a Guerra Civil Espanhola, professor? Ora, se tu cumpriu a atividade que eu te indiquei a fazer, nesse momento tu sabe responder isso. Tu sabe que a Guerra Civil Espanhola se tornaria um laboratório militar não apenas para as forças do nazifascismo, mas também para as forças soviéticas, que atuariam ainda que mais timidamente do que as forças do nazifascismo, em apoio aos grupos da esquerda que estavam no poder. As brigadas internacionais, que a gente vai adentrar um pouco com mais afinco, né, na sequência, elas recebem suporte da União Soviética. Enquanto que o grupo da Falange, o grupo golpista, pró-fascista, o grupo de Franco, acaba então sendo apoiado pelas forças nazista e fascista. Tranquilo? Então, para a gente poder dar início à aula de hoje, a gente vai então projetar um material que vai ser disponibilizado para vocês, tá? Então fiquem tranquilos, que é para a gente poder então ter um roteiro a ser trabalhado sobre a Segunda Grande Guerra, que é um evento importante, deixa uma marca, né, como eu digo, indelével, ou seja, uma marca que não é possível de ser apagada, uma vez que é o maior conflito, a maior gesta militar da história da humanidade, e esperemos que assim siga sendo, né? E quando eu falo maior gesta, eu me refiro à capacidade de mobilização de força armada. Imaginem vocês, 20% da população masculina dos mais diversos países foram regimentadas pelos exércitos para lutar na frente de batalha. Nós temos aí uma tonelagem gigantesca de recursos, né, destinados à produção de armamentos, munições, estruturas, veículos, armas, entre outras coisas mais, que a guerra, obviamente, consumiu enormemente ao longo do período de duração. Tá? Então eu começo aqui apresentando para vocês o primeiro slide, uma fotografia que a mim é bastante impactante, né? Ela traz uma série de significados. Esse aí é um soldado russo, e ele está como se estivesse rezando, né? Num processo de concentração ali pessoal, antes do início de uma grande batalha que a Segunda Guerra Mundial iria proporcionar, que é a Batalha de Kursk, que é a maior batalha de tanques da história das guerras. Essa batalha ela se dá dentro do território soviético, após uma invasão ocorrida pela Alemanha, que marcha aceleradamente 800 quilômetros adentro dos domínios soviéticos e que acaba barrando quando da grande derrota em 1942-43, ali em Stalingrado, e a perda de Stalingrado faz com que a Alemanha busque uma nova forma de avançar e controlar aquele território que lhe era tão caro e importante, como a gente vai ver depois por qual razão. E aí a nova tentativa de tomada de Stalingrado, ela é brecada quando os soviéticos avançam, então, com os tanques, né, os T-34, que são lançados contra as forças ligeiras dos Panzers, que estavam imobilizados, literalmente, frente a um inverno de menos de 40 graus que se vivia naquele momento
dentro da União Soviética. E aí nós já temos um paralelo histórico, né, que é possível de ser feito. Quando eu falei em menos 40 graus dentro da União Soviética, eu vou lembrar do século XIX, aquilo que a gente estudou lá no segundo ano, quando eu falei para vocês do general Inverno, que teria sido o algoz de Napoleão. Esse mesmo general Inverno, que lá no século XIX, nas campanhas da Rússia, foi decisivo para a vitória dos czares e a queda do Império Napoleônico, vai ser agora decisivo para o triunfo de Stalin e da União Soviética sobre o nazismo. Tá? Claro que ele vai ser decisivo dado aos termos da sua influência no conflito, porque não foi só isso, por obviedade, que acabou gerando essa vitória soviética e a abertura da chamada Primeira Frente, como a gente vai ver mais adiante. Tá? Então, vamos seguir. Bom, antecedentes, causas, contexto histórico. Então, obviamente, o contexto histórico ele se inicia, a formação, a arquitetura da guerra começa, né, parafraseando um documentário muito interessante, que é a Arquitetura do Mal, que fala sobre o contexto da invasão, da expansão nazista no mundo e, sobretudo, após a invasão da União Soviética. Então, essa arquitetura da guerra ela vai ser edificada exatamente na década de 30. E por que a gente sabe disso? Bom, porque a década de 30 é o momento em que nós temos a ascensão do nazifascismo. É o momento onde nós temos a chegada ao poder, tanto de Mussolini na Itália, em 22, com a chamada Marcha sobre Roma, quanto depois, em 33, Adolf Hitler, pelo viés democrático, né, eleito à condição de chanceler, e depois, em 34, assumindo a condição de Führer, ou seja, de condutor, né, de líder supremo, já num viés autoritário, já num viés de alteração dos princípios constitucionais da então República de Weimar, mas ainda assim um líder com plenos poderes e que vai conduzir a Alemanha. O nacionalismo extremado desses regimes de ordem totalitária, eles vão acabar fazendo com que haja uma preparação, ou pelo menos uma condição, para que não apenas a expansão dos seus interesses, mas a expansão também de um ideal, de um sentimento de dominação destes para com os demais povos, demais nações, pudesse de modo acelerado ser colocado em marcha. Então, a ascensão dos regimes totalitários, evidentemente, estão no cerne, são a motivação, talvez a razão maior da existência da Segunda Guerra Mundial. Sobretudo pensando na Alemanha, pelo fato de que, quando a Primeira Guerra termina, nós temos ali o Tratado de Versalhes, em 1919, e um tratado altamente punitivo à Alemanha. E esse tratado sendo tão punitivo e restritivo como ele se mostraria, de modo vil e humilhante, seria entendido por aqueles que lutaram na guerra como o próprio Hitler, mas não apenas, o próprio povo alemão da mesma forma, como um tratado que lhe tirou, né, pensando na Alemanha, não apenas recursos financeiros, não apenas territórios, colônias, não apenas a sua capacidade militar, não apenas a sua condição de hegemonia, mas lhe tirou a moral. Os alemães, eles nutrem internamente a nação, no pós-Primeira Guerra Mundial, de que lhes foi tirado o espírito, o sentido da existência de ser alemão. E isso vai ser muito bem explorado por uma publicidade de massa, uma publicidade sensacionalista, recheada de fake news, recheada de adulteração do sentido de certas frases historicamente muito importantes dentro da identidade do alemão pelo nazismo. Por exemplo, uma das frases que lá no século XIX foram muito utilizadas e que se tornou meio que um mote da Alemanha unificada, com Otto von Bismarck, foi Alemanha acima de tudo. Olha só, a Alemanha acima de tudo. O que isso significava? Naquele contexto do século XIX, que o povo germânico deveria estabelecer uma espécie de respeito, uma espécie de louvor, uma espécie de proteção à ideia de uma Alemanha. Alemanha acima de todos, ou seja, o que importa é a gente unir essas diferentes regiões, reinos, em um único Estado. Esse é o sentido da frase Alemanha acima de todos. O que faz o Hitler? Ele ressignifica a frase. E ele vai tornar, então, essa Alemanha acima de todos como um Estado forte, um Estado centralizado, um Estado militarizado, acima da vontade do indivíduo, acima da vontade do cidadão, acima de qualquer tipo de restrição, uma vez que, somente pensando
idealizando e concretizando uma Alemanha acima de todos, é que se poderia alavancar novamente o império, a hegemonia e o potentado que a Alemanha fora num passado recente e que foi interrompido pela Primeira Guerra Mundial e a imposição restritiva do Tratado de Versalhes. Então vejam que ele usa, ele manipula, né, o sentimento nacionalista e esse mote que carrega a Alemanha desde a sua formação lá no século XIX. Então, o fortalecimento dos regimes totalitários, a ascensão de Hitler e de Mussolini está ligado diretamente ao desembocar da Segunda Guerra. Depois ali a gente tem também a invasão, né, da China em 1931 pelo Japão. Bom, o Japão notoriamente nesse contexto de século XX, ele é uma nação industrializada, tá? Ele já passou há muito por uma fase medieval, por uma fase onde o Japão ele era o Japão dos samurais, era o chamado Japão, né, do período dos imperadores, né, dos imperadores ainda do Manchukuo, que seriam os imperadores que controlavam o Japão através de um modelo centralista, para um Japão que detém agora um modelo mais moderno de administração. Um Japão que a gente pode, sem nenhum prejuízo, chamar de um Japão mais ocidentalizado. Vejam que ele tem um imperador, ele sustenta ainda a marca do império, mas ainda assim, quem toma a frente das questões políticas são os ministros. Tá? A gente vai ter lá o Yamamoto, que vai ser o imperador, mas são os ministros que estão ao redor desse imperador, que é quase como uma figura fantoche, que vão tomar as decisões, que vão influenciar as decisões do governo japonês, no sentido de acabar gerando um enfrentamento, um embate com os Estados Unidos. Como todo mundo sabe, aí é o Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos na guerra, que a gente vai também detalhar mais adiante. Aqui é importante a gente só salientar o seguinte: por que o Japão invade a China? Por que ele constitui na Manchúria o controle de um governo japonês? Bom, porque ele buscava recursos. Eu te disse há pouco, vou repetir, o Japão, nesse contexto de século XX, é uma nação industrializada. E se torna industrializada já no século XIX, quando a gente tem os tratados desiguais de 1850 entre Estados Unidos e Japão. Ali nós passamos a ter a chamada Era Meiji, o período das luzes, um momento onde nós temos o governo japonês modernizando as suas estruturas administrativas, mas mais do que isso, investindo na ciência, na tecnologia e na educação. Os japoneses não raramente mandavam seus jovens mais promissores para as universidades da Europa Ocidental e mesmo para os Estados Unidos. Então esse Japão que nos guarda o século XX é um Japão expansionista no sentido industrial, é um Japão imperialista no sentido político. E a China? Bom, a China é uma nação ainda, naquele contexto, uma nação ainda que republicana, né? Mas uma nação, em termos de indústria, bastante rudimentar. Em relação ao gigante nipônico, ela era muito frágil. E essa fragilidade não foi apenas percebida, como ela vai acabar sendo explorada pelos japoneses ao invadirem a região. E essa invasão ela tem marcas violentas, né, na memória histórica, porque os japoneses não vão apenas se resignar a explorar o território economicamente, eles vão explorar o povo. Né? Havia dentro do Japão um sentimento de superioridade em relação aos demais povos asiáticos, como os chineses. Para um japonês, tu dizer que o chinês e ele se equivaliam era uma injúria, e que certamente geraria conflito. E isso explica, por exemplo, por que o Japão ele vai se assimilar, ou melhor, vai se assemelhar com a Alemanha nazista. Porque os dois nutrem o mesmo sentimento de que são povos superiores. A diferença é que os alemães eles se sentem superiores a todos os demais povos e os japoneses se sentem superiores no mundo asiático aos demais povos asiáticos, o que inclui os chineses, certo? Então existe aí essa ideia de superioridade racial nas duas distintas realidades, tá? Claro que isso é um componente que corrobora para que haja essa aliança Japão-Alemanha, mas outros aspectos, como o anticomunismo, vai ser bastante importante e bastante vigente, né, nessas relações internacionais dos dois países e que vai acabar conjecturando a construção do eixo, né, juntamente com a Itália, como a gente vai ver depois. Bom, invasão da Etiópia, 1936. A Itália, de Mussolini, já naquele momento, ela vai então lançar uma incursão militar até a Etiópia. Etiópia que na época era Abissínia.
E essa Etiópia ela vai ser tomada por diversas razões. Uma delas é que na propaganda do Mussolini, ele dizia que a Itália deveria se expandir e que a Itália deveria se tornar grandiosa como lá no passado antigo do Império Romano. Para que isso acontecesse, ela tinha que anexar novos territórios. Deveria dominar, controlar novos espaços. Óbvio que a África acabava sendo interessante, porque não apenas seria um novo território, como um território que poderia abastecer a indústria italiana carente de matéria-prima. Então a invasão sobre a Etiópia ela cumpre dois objetivos. Primeiro, um panfletarismo ideológico, que era a ideia e a lógica da expansão territorial como meio de reconstruir, né, a força política do Estado, e segundo, né, a obtenção de matérias-primas fundamentais para que a indústria italiana pudesse se manter acelerada, se manter em crescimento, em desenvolvimento. Por que se essa invasão da Etiópia está aí e ela acaba sendo importante? Bom, porque é nesse momento que Hitler e Mussolini vão se aproximar. Vão se aproximar porque a Alemanha vai apoiar essa expansão da Itália. Ela vai ver com bons olhos a expansão do fascismo. Né? Porque são regimes siameses no sentido das ideologias nacionalistas, do autoritarismo, do militarismo e de uma série de outras características que tu já estudou, né? E que guardam os regimes totalitários. Então a Alemanha obviamente precisava de aliados para o seu projeto de expansão, aquele que o nazismo havia preconizado lá com Hitler e o Mein Kampf, e a Itália seria um bom aliado, né? Até porque a gente não pode esquecer que a Itália de Mussolini serve de espelho para a ideologia nazista na Alemanha. Então a Hitler tinha uma certa admiração pelo Mussolini e coloca isso em prática quando o apoia nessa incursão, né, na Etiópia. Muito bem. Depois desse evento em que aproxima-se Itália e Alemanha, a gente tem as duas atuando conjuntamente, aí sim, na Guerra Civil Espanhola, que a gente já havia comentado, né, no início da nossa aula. A Guerra Civil Espanhola, que se dá em 36 a 39, ela literalmente ela é um evento pré-Segunda Guerra Mundial, e daí a sua importância, uma vez que esse movimento armado acontece, esse conflito, e aí vamos lembrar que guerra civil é toda a guerra interna a uma nação. Então essa guerra civil acontece dentro da Espanha pelas questões de ordem ideológica. A gente tinha um governo eleito democraticamente, republicano, um governo que era de esquerda, e agora nós teríamos então uma falange, né, de militares, membros das Forças Armadas Espanholas, que se associaram, se simpatizaram com os progressos da Itália e mesmo da Alemanha e, portanto, com o fascismo, que é a ideologia base dos dois estados, né, que a gente acaba de citar. Bom, então a partir daí nós temos um general liderando o movimento contra os socialistas e apoiado pela Alemanha e pela Itália, e pelas suas grandes máquinas de guerra, principalmente, né, em destaque a Alemanha. E espertamente o que faz o Hitler? Ele leva para a Espanha toda a tecnologia armada que ele havia desenvolvido. Mas aí, Ayrton, vai me perguntar, mas a Alemanha não tinha sofrido com o Tratado de Versalhes e não tinha uma série de restrições que a gente comentou ainda quando a gente tinha as aulas presenciais? Lembra que tu passou no quadro uma série de tópicos? É verdade. Um dos tópicos, certamente tu tem o teu caderno completo, diz o seguinte: desmilitarização da Alemanha. Redução do exército a 100 mil combatentes, desmonte da indústria bélica, tudo isso. Só que nesse momento aqui, Hitler já está aceleradamente avançando para superar os entraves de Versalhes. Ele literalmente está desrespeitando os componentes restritivos do Tratado de Versalhes. Aí tu vai me perguntar da mesma forma, tá, professor, e ninguém fez nada? Ninguém tomou frente para puni-lo por fazer isso, porque é um desrespeito de um tratado internacional? E eu te respondo, quem deveria fazer isso não fez, que era a Liga das Nações. Não o fez por quê? Porque o líder da Liga das Nações, lembrando que os Estados Unidos não participaram dela, né? Os Estados Unidos, após a Primeira Guerra, sobretudo a partir da crise econômica de 29, ele adota uma política isolacionista, de não se envolver nos assuntos externos da Europa. Então, a Liga das Nações ela é liderada basicamente pela Inglaterra e pela França. E a Inglaterra de Neville Chamberlain, ela adota uma posição diplomática que a gente vai chamar, ou melhor, né, o Harry Kissinger, que é um dos teóricos das relações internacionais, ele vai chamar de política do apaziguamento. Ou seja, uma política de concessão de territórios para a Alemanha como forma de garantir a paz e a ordem. Então a Alemanha literalmente vai se esticando, vai se expandindo e vai indo até o limite do que essa política, né, de apaziguamento vai lhe permitir. E o limite vai ser a Polônia.
né, e a Polônia em 1º de setembro de 39, quando a gente tem a sua derradeira invasão pelas tropas da Alemanha conjuntamente com a União Soviética. A gente vai ver como é que isso acontece depois, e a partir daí, então, a ruptura dessa política do apaziguamento e o início da Segunda Guerra Mundial, oficialmente falando, né. Agora, por que essa política foi adotada? A gente tem um slide mais adiante que vai falar dela, né? Tem até uma ilustração ali, uma charge, que eu vou explorar com vocês. Ora, porque para os países ocidentais, europeus, do pós-Primeira Guerra, qual era o grande inimigo a ser batido? Principalmente a partir da crise econômica do liberalismo. O inimigo era o socialismo. Então, fazer concessões à Alemanha não era algo tão danoso quanto se mostraria. Na verdade, era até interessante, porque tu fortalecia um regime que era declaradamente anticomunista. Ou seja, tu alimentava um sistema político que combatia, que perseguia, que transgredia direitos, né, individuais, mas que fazia isso pelo bem da liberdade individual, pelo bem da democracia. É o que imaginava a Grã-Bretanha, pelo menos no primeiro momento. E, na verdade, o que se fez foi fortalecer um regime que se voltaria, inclusive, contra aqueles que o apoiaram, que o alimentou, que o fomentou, né? Que foram os franceses e os ingleses. Eu sempre faço a seguinte analogia. Imagina que tu tem 2 cachorros, tá? 2 filhotes de pitbull. O pitbull porque está estigmatizado como uma raça de um cachorro que é potente, né, na capacidade de destruição, certo? Se direcionado para isso. Muito bem, então tu foi lá, alimentou os 2 animais, desse cálcio, dessa ração, eles se tornaram fortes, vigorosos, e eles estavam presos no correntes. Só que em um dado momento, tu foi alimentá-los e eles conseguiram rebentar as correntes e te morderam. E eles não só te morderam, eles dilaceraram o teu braço. Então imagina que aquele que alimenta os animais seria a Inglaterra e a França. E aqueles animais, obviamente, Alemanha nazista e Itália fascista. Tá? Então, uma analogia para que a gente possa perceber o que acontece com a política do apaziguamento, a nutrição, o fortalecimento desses estados que vão assumindo cada vez mais protagonismo nas relações de poder, né, do contexto, então. Bom, a Guerra Civil Espanhola, ela termina com a ascensão do Franco, né, Francisco Franco chega no poder, o fascismo triunfa e a Alemanha e a Itália conseguiram provar que todo investimento industrial, que todo investimento financeiro no setor armamentista foi um investimento válido, porque todos os armamentos que foram colocados em prova acabaram sendo efetivos na sua proposta, que era destruir. A Alemanha leva a Luftwaffe, que é a força aérea, a Alemanha leva a Wehrmacht, que é a força terrestre, a Alemanha leva os Panzers, que são os tanques ligeiros, a Alemanha leva uma infinidade de tipos de armamentos, munições, todos eles são testados dentro de uma sincronização chamada de Blitzkrieger. Sincronização por quê? Porque é um ataque, né, basicamente organizado de 2 diferentes forças. A força aérea, que vem e bombardeia tudo, depois seguida pelas forças ligeiras da Wehrmacht, que seriam as forças terrestres. Aquilo que a Luftwaffe não conseguiu destruir, os tanques ligeiros, seguidos de infantaria bem armada, acabariam dando conta. Uma guerra relâmpago, porque tradução de Blitzkrieger é isso, guerra relâmpago, que é um conceito também bastante antigo dentro da estrutura e das estratégias militares da Alemanha, mas que agora ganha uma força, né, bastante grande, porque de fato a tecnologia possibilita esse avançar e essa tomada voraz do inimigo, né, o tombamento rápido do inimigo frente a essa força avassaladora que a Alemanha coloca em disposição no campo de batalha. Tá? Então a Alemanha sabe, se houver uma guerra, ela está mais que preparada para ela. E quem possibilitou isso? A Guerra Civil Espanhola. Tá? Quem é que se enfrentou na Guerra Civil Espanhola? Já comentei, mas eu vou lembrar. De um lado a Falange, dos fascistas, liderado pelo Francisco Franco. Do outro lado, nós vamos ter então as chamadas Brigadas Internacionais. Quem são as Brigadas Internacionais? Nada mais são do que as forças voluntárias da esquerda, né, socialista, comunista, até anarquista, do mundo inteiro. A gente tem, inclusive, registros históricos que de São Paulo partiram voluntários para a Espanha. Esses voluntários pegaram em armas, muitas das quais oferecidas pelos soviéticos, e lutaram contra as forças golpistas. Mas lutaram de forma débil, né? A desproporção era muito grande das forças, e isso acaba gerando, claro, que a vitória do golpismo fascista. Tá? Então a Guerra Civil Espanhola é um evento importantíssimo para consolidar os laços da Alemanha com a Itália e para o teste, né? Para o grande laboratório que se tornou esse evento. Só um ponto, quando eu apresento para vocês a Guerra Civil Espanhola,
e você se depara com o quadro da Guernica do Picasso, é um quadro bem interessante. A mim, por exemplo, ele é bem caro, porque eu lembro quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu ia numa dentista, né, que eu tinha pavor daquela dentista, e chegando lá no consultório dela, eu ficava na 7, né, na rua 7 de setembro, tinha um quadro da Guernica gigantesco. E eu lembro que eu ficava ali sentado, aquelas horas não passavam, aquele medo, aquela adrenalina, e eu ficava olhando aquele quadro para tentar me ocupar, e eu não via sentido no quadro. Não que a arte precise ter sentido, mas eu, como uma criança, tentava entender, né? Era a ideia do concreto, o abstrato ainda era uma coisa meio fora da minha competência. E aí eu perguntava para minha mãe, o que esse quadro significa? Ela, não sei. E eu lembro que tinha cabeça de cavalo, tinha pedaços de braço, tinha pedaços de objetos, tinha lâmpada. Claro que depois, né, mais maduro, já na fase da adolescência, eu vinha descobrir que, na verdade, aquele quadro representa a destruição, a fragmentação da antiga capital basca, que era a capital, né, chamada Guernica, que é o nome do quadro exatamente por conta disso, né? Então, o quadro representa a destruição ocasionada na região. Vamos adiante. Bom, a Alemanha, a partir do momento que se fortalece, a partir do momento que começa a se expandir, que começa a lançar a mão de toda uma política de desenvolvimento armamentista, nacionalista, ela, óbvio, que transgride as determinações do Tratado de Versalhes. E a gente já falou, essa transgressão ela é permitida, ela é assistida pelos países do mundo ocidental através da política do apaziguamento. Tá? Dentre as coisas que a Alemanha fará, então a ocupação do Saar em 1935, Renânia em 36, zonas fronteiriças com a França. E aí o mapa aqui nos mostra muito isso, né? Por que se criou essa zona fronteiriça? Por que essas regiões ficaram sob a tutela da Liga das Nações e não sob a tutela da Alemanha no pós-Primeira Guerra? Porque lembra que na Primeira Guerra Mundial a Alemanha queria invadir a França. Então, como uma forma de respaldo da França, criar esses estados tampões, vamos chamar assim, que a protegesse da iminente invasão da Alemanha, era algo estrategicamente muito interessante. Então, por obviedade, acaba que esses territórios eles são mantidos desmilitarizados e administrados pela França sob a tutela da Liga das Nações. Tá? Então, essa era a lógica, essa era a ideia da coisa. Quando nós temos a ocupação do Saar e da Renânia, nós temos aí literalmente o rasgar do Tratado de Versalhes. Até porque tem um detalhezinho que eu vou trazer aqui, porque eu sei que alguns de vocês querem fazer a URGS, que é o seguinte: quando terminou a Primeira Guerra Mundial, de 1919 a 1925, a gente tem um período em que a Alemanha é abandonada, totalmente, à própria sorte. Em 1925, a insatisfação gerada dentro da República de Weimar, a miséria da crise econômica, que vejam, começa na Alemanha antes mesmo da crise de 29, que apenas vai aprofundar uma crise já existente. O que os países beligerantes do mundo ocidental eles fazem? Eles, em 1925, eles fazem o Tratado de Locarno. Esse tratado nada mais é do que a ratificação do Tratado de Versalhes. O que basicamente ele propõe? Ele propõe o seguinte: a Alemanha não iria ocupar Renânia, a Alemanha se comprometia em não ocupar uma zona que ela não aceitava ter perdido pelo Tratado de Versalhes. Em contrapartida, a Alemanha não seria ocupada militarmente pelas forças, então, dos países vitoriosos, ou seja, da Entente, e ainda assim garantiria à Alemanha alguns benefícios, como, por exemplo, a amortização da dívida externa. Porque sim, lembra que ela tinha que pagar uma dívida para os países que venceram ela na guerra. Então agora essa dívida ela vai ser amortizada, ou seja, reduzida. Por que fazem isso, professor? Ora, porque havia interesses na Alemanha. Se tu observar, muitas empresas dos Estados Unidos vão se instalar dentro da Alemanha no pós-guerra. Vou te dar alguns exemplos. Nós vamos pegar a ITT, né, a International Telegraph Telephone, que é uma empresa americana. A gente vai ter ali a própria Ford, né, se instalando dentro da Alemanha. A gente vai ter subsidiárias da Standard Oil. Todas essas empresas que são de ordem americana, de grupos como o grupo dos Rockefeller, têm interesses econômicos. E por ter interesses econômicos, não é interessante que a miséria da Alemanha, que esse tratado do pós-guerra, que já foi superado, que ele, de alguma forma, inibisse ou criasse uma barreira para que esses investimentos dentro da Alemanha, a exploração de certos contratos que fossem favoráveis a essas empresas, acabasse se estabelecendo. Então, dentro da Liga das Nações há um movimento de conciliação.
E aí o Tratado de Locarno busca exatamente isso. Só que até o Tratado de Locarno acontecer, e eu te falei que ele foi em 1925, e ele tem até uma consequência interessante, no ano seguinte, que é 1926, a Alemanha é incluída na Liga das Nações. Ela que, obviamente, não é incluída no primeiro momento. Assim como a União Soviética, que depois também será em 1934. Mas em 1926 a gente tem então a inclusão da Alemanha dentro da Liga das Nações, como uma forma também de tentar trazer ela para o lado dos países, dizendo, nós te punimos ali, mas tu fez uma coisa errada, que foi a Primeira Guerra, sabe que não foi exatamente assim, mas enfim, e tu tá aqui conosco, nós vamos te ajudar dentro do que nós pudermos, tá? Segue aí na tua, respeita o tratado, a gente vai fazendo ponderações, dessa forma nós vamos, né, adiante. Bom, só que nesse período de 19 a 25, até o Tratado de Locarno, a Alemanha da República de Weimar fez uma série de acordos bilaterais com uma nação que estava excluída, segregada desse mundo ocidental que havia punido. Que nação é essa? A União Soviética. A União Soviética de Stalin, que já dizia, lá na década de 20, a Alemanha não suportará, né, a penosidade do Tratado de Versalhes. Então, qual era o acordo que a União Soviética de Stalin tinha com a Alemanha de Weimar? Ainda não a de Hitler. A Alemanha de Weimar. Era de que a Alemanha poderia fazer testes armados de tecnologias militares dentro da União Soviética, porque dentro do seu território nacional ela não podia. Então vocês vejam que já havia antes do próprio nazismo um movimento de tentar contestar ou burlar o Tratado de Versalhes. O que os nazistas vão fazer depois, a partir de 33, é rasgar o tratado. Rasgar literalmente. E o rasgar do tratado se encontra justamente nesses aspectos que a gente está comentando, a ocupação do Saar, da Renânia, enfim. Depois, serviço militar obrigatório, em 1935. Esse é um ponto importante. Em 1935, ou até 1935, nós tínhamos, como o Tratado de Versalhes previa, né, e era fiscalizado pela Liga das Nações, 100 mil combatentes. O serviço militar obrigatório foi colocado abaixo, né, foi um regimento jurídico derrubado pelo Tratado de Versalhes, impositivo, claro, à Alemanha, e que agora o Hitler vai reagrupar, vai reestruturar. Então agora você tem uma noção, ele implementa o alistamento obrigatório e no primeiro mês de alistamento obrigatório ele consegue 550 mil pessoas arregimentadas, homens arregimentados. Em pouco tempo, cerca ali de um ano e meio, ele já vai ter um patamar, um efetivo de 3 milhões e 800 mil pessoas servindo ao exército alemão. Então, quando eu falo em serviço militar obrigatório, meus amigos, estou falando nisso. Um crescimento enorme de uma máquina de guerra, literalmente assim, do dia para a noite. Né? Então, essas são as transgressões e as consequências delas dentro da Alemanha nazista. Recomposição da indústria bélica, então a indústria das armas, né, que vai se desenvolver. Aí é interessante a gente dizer que o Hitler vai lançar planos, né, chamados planos quadrenais. Planos que devem, econômicos, obviamente, que devem ocorrer em 4 anos. A ideia é que o Estado tomasse a frente do desenvolvimento da economia em parceria com as empresas privadas. Tá? Então, o Estado, poder público e poder privado unidos, claro que liderados pelas diretrizes nazistas, rumo a um objetivo comum, que é o desenvolvimento e o progresso da Alemanha como nação. Tá? Então, a gente vai ter a recomposição da indústria bélica. E é interessante, porque, só para vocês terem uma ideia, até 1933, a capacidade de produção bélica e industrial da Alemanha vai ser 22 vezes menor do que a capacidade bélica da Alemanha de 33 até 39. Então vejam que a Alemanha ela vai crescer muito rapidamente. O que isso significa, né? 22% de produção bélica industrial a mais? Emprego, renda. Emprego e renda num período de crise econômica. Então é exatamente uma pessoa, um líder que faz isso, é ovacionado como um líder paternal, né? Um protetor, né? Alguém comprometido de fato com a nação. E é importante que a gente guarde essa informação em relação ao Hitler. Depois, na sequência, a gente tem a incorporação da Áustria, que é um outro projeto que faz parte daquilo que a gente chama de Lesbran. O Lesbran, e perdoem a pronúncia porque não é exatamente assim, mas é próximo disso, é chamado espaço vital, que nada mais é do que a configuração, né, a materialização do ideal nacionalista. O que diziam os nazistas? A Alemanha, para que se torne um império, que foi no passado, ela precisa recuperar o que lhe foi tirado. E o que foi tirado da Alemanha? As terras. O que foi tirado do povo germânico? O espaço para o seu desenvolvimento. E esse espaço o Hitler chama já no Mein Kampf, né, na Minha Luta, que é a Bíblia nazista escrita por ele no período de
cárcere, ele vai então dizer que era fundamental alcançar o espaço vital. E um dos aspectos pertencentes a essa lógica de expansão do espaço vital, da construção da grande Alemanha, é a incorporação da Áustria. Inclusive, vale lembrar que agora, recentemente, 20 de abril, lá de 1889, nasceu Hitler. E agora, 20 de abril, comemorou o aniversário dele. E por que eu estou chamando a atenção disso? Eu estou chamando a atenção disso porque ele nasceu onde? Na Áustria. Né? Hitler nasceu em Viena. Ele não nasceu em Berlim, ele não nasceu na Alemanha. Mas ele ainda assim compartilha com os alemães o quê? A origem germânica. Tá? Porque a Áustria, assim como a Alemanha, são nações de origem germânica. O povo fundador é em comum. A origem jurídica, né, institucional, que é a lógica do país, da estrutura administrativa, é independente. Mas a origem formadora é a mesma. Tanto que existem uma série de aspectos culturais próximos. Então, quando o Hitler marcha sobre a Áustria, ele marcha e é recebido, louvado. Há louros a ele. Não há resistência militar. Mesmo que ainda houvesse uma resistência política por alguns grupos, eles são facilmente suplantados. A grande maioria quer que o Hitler venha e anexe, né, a Áustria ao Terceiro Reich, que ele havia edificado quando chega em 1934 ao poder. Um império que crescia a passos largos, 22% de crescimento industrial, de produção industrial, gerando emprego, gerando renda. A Áustria desejava isso. A Áustria que foi enormemente punida como a Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial. Tá? Então a Áustria, obviamente, almeja chegar próximo ao patamar de desenvolvimento da Alemanha. E se para isso eu preciso pertencer a essa Alemanha, então que seja feito. Né? Esse processo acontece em 1938, a gente chama de Anschluss. Só que não para por aí. A busca do espaço vital ela segue. E o próximo ponto é os Sudetos da Tchecoslováquia. E aí a Tchecoslováquia a gente tem que levar em consideração que quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Tchecoslováquia surge, porque ela não existia até então. E quando surge como uma entidade, como um país, ela anexa, ela vai absorver parte dos territórios da Alemanha. E o que o Hitler está fazendo aí? Está recuperando o que foi tirado dele, né, como representante da Alemanha, né, dela, a Alemanha, seria então mais fácil a gente pensar, no contexto do Tratado de Versalhes. Então, o que foi tirado da Alemanha? Territórios que pertencem à Tchecoslováquia, vamos retomá-los. Quais são os territórios? Sudetos da Tchecoslováquia, com concentração de população germânica. Então, é isso que a gente vai tomar no primeiro momento. Quem mais tomou territórios da Alemanha? A Polônia. A Polônia passou a incorporar territórios da Alemanha e ser reconhecida em 1919 pelo Tratado de Versalhes como um país independente. Bom, então já sabe qual é o próximo passo, né? Anexa os Sudetos da Tchecoslováquia e depois marcha até a Polônia. Mas vamos ver o que vai acontecer. Quando da anexação dos Sudetos da Tchecoslováquia, o que vai se dar? A Inglaterra e a França assinalam um sinal, né, um sinal amarelo, de alerta. Alerta por quê? Bom, porque depois de todas as transgressões do Tratado de Versalhes permitidas e consentidas pela política do apaziguamento, agora nós tínhamos uma Tchecoslováquia rendida pela força nazista e uma Tchecoslováquia que tinha tratados de reciprocidade, de aliança e comércio com a Inglaterra e com a França. E as duas literalmente abandonam a Tchecoslováquia naquele momento porque achavam que garantir a paz era muito mais importante. Tanto é verdade que eles convocam no ano de 1938 a Conferência de Munique, que se dá então na sede alemã na Baviera, onde a Alemanha, juntamente com a Itália, que se torna uma testemunha, né, do que vai ser feito ali na conferência, assina um tratado com a Inglaterra e com a França. Qual é o tratado que a Alemanha de Hitler assina? Bom, que não vai mais anexar nenhum outro território. A lógica é muito simples. A gente vai deixar tu anexar até aqui. Agora que é o teu limite. Daqui para diante, se tu seguir, né, num processo de expansão, que nós estamos te advertindo, tu não deve fazê-lo, tu vai ser punido. Né? E por que se falava isso? Porque é evidente que se sabia que o próximo ponto da chegada do exército alemão era a Polônia. Só que a Polônia tinha acordos econômicos muito significativos com a Inglaterra e com a própria França. E acordos construídos ainda no Tratado de Versalhes, no contexto de Versalhes. Então é claro que se houvesse uma invasão da Polônia, não teria como fazer essa curva, esse tangenciamento como foi feito com a Tchecoslováquia. A Polônia deveria ser respaldada pelo tratado assinado com a Inglaterra e com a França. E aí é evidente que o Neville Chamberlain vê que aquela política do apaziguamento, na verdade, foi um grande engodo. E que aquilo que ele buscava, que era a paz, estava muito longe de ser alcançado.
A guerra estava eminentemente próxima, ou mais próxima do que se podia pensar, da existência daqueles homens. Então, quando a Conferência de Munique ela termina, o Neil Chamberlain, é até engraçado dizer isso, mas tu encontra no YouTube com facilidade, se tu pesquisar, ele levanta o documento assinado pelo Hitler, pelo Mussolini, e diz, a paz está selada, a paz está garantida. Porque os tabloides do mundo inteiro já diziam, um conflito armado vai se iniciar, vai se ensaiar. Mas, claro, ninguém imaginava uma guerra mundial. As pessoas imaginavam um conflito localizado, mas que envolvesse a França, a Inglaterra e a própria Alemanha, e já alertava também na época os jornais. A força militar da Alemanha é invejável. Esse é o termo usado. Então, é claro que se isso é visível ao público ordinário, digamos, ao público civil, é evidente que os estadistas que têm informações privilegiadas sabem que, se nada for feito, realmente um conflito vai acontecer. Então, eles assinam esse documento. Aí vem a charge da URGS, que mostra o Hitler com os dedos cruzados para trás assinando o documento. Ou seja, ele sabia que aquele documento seria rasgado, que aquilo não valeria de nada. Mas ele assina aquele documento para quê? Para ganhar confiança e tempo. Tempo para que ele pudesse dar o próximo passo nesse tabuleiro de poderes que ele está jogando. Qual é o próximo passo? O próximo passo é impedir que a Alemanha cometesse o mesmo erro que ela havia cometido lá na Primeira Guerra Mundial. Qual foi o erro da Alemanha na Primeira Guerra Mundial? O grande erro dela foi dividir as forças em duas frentes de combate. Lutar de um lado no leste europeu contra a Rússia, né, contra o exército então do czar Nicolau II, e na frente ocidental contra as forças da França e da Inglaterra. Então, por conta disso, o que a Alemanha de Hitler faz? Ela busca então criar uma condição de aproximação com uma nação rival, declaradamente rival, a Alemanha de Hitler se declara rival, né, por espontaneidade, que é a União Soviética. E por que a União Soviética ela vai acabar aceitando a condição de acordo com a Alemanha? Tá? Eu tenho um livro lá atrás, é um vermelhinho, acho que eu estou enxergando aqui, chama-se Os Ditadores, escrito pelo Richard Overy, que é um dos grandes historiadores da direita conservadora inglesa e que é muito detalhista na forma como ele faz sua pesquisa histórica. Né? É um conjunto de informações muito ricos no material que ele produz. E ali o que ele vai dizer? Por que o Stalin aceitou se aproximar de Hitler? Né? Inclusive ele fez questão disso, mesmo sabendo que o Hitler era um anticomunista. Bom, porque ele sabia que uma guerra iria acontecer, ele já imaginava isso, né? Tem registro desse tipo de informação, e ele não quer ser atacado de surpresa pela Alemanha, até porque a Alemanha naquele momento tinha uma força superior à União Soviética. Então o que ele pensa? Eu assino um tratado com Hitler, garanto a ele algo que ele deseja, que é impedir que hajam duas forças lutando ao mesmo tempo, simultaneamente contra a Alemanha, eu me resguardo, ganho tempo também para me preparar para quando inevitavelmente nós, soviéticos, e eles, alemães, se chocarem, a gente ter forças equiparadas para se enfrentar. E aí a União Soviética teria uma chance de igual para conseguir um embate com a Alemanha. Então a lógica era muito simples, né? Era fazer um pacto de não agressão até que esse pacto mostrasse seus próprios limites e um conflito iminente acontecesse e pudesse dar através das forças equilibradas em pé de igualdade. Bom, em 1939, tá, é assinado o tratado conhecido, a gente vai avançar porque temos imagem disso, volto aqui depois, Molotov-Ribbentrop. Por que o nome, professor? Os ministros das Relações Exteriores, primeiro da Rússia, da União Soviética, segundo da Alemanha, eram justamente o Molotov e o Ribbentrop. Também é chamado de acordo nazi-soviético, pode aparecer, ou de não agressão. Tá? Isso é muito comum. Ainda alguns falam em germano-soviético também não tem problema, são só sinônimos, tá? Para a mesma coisa. Esse casamento, como a Charge está ali ironizando, ele deveria durar 10 anos. A gente vai ver que ele não dura nem 2. Tá? Em 22 de junho de 41 ele é rompido, mas deveria durar 10 anos. Era a lógica de uma aproximação. O que a União Soviética de Stalin negociou com Hitler? Negociou o seguinte: vocês vão invadir a Polônia, nós vamos invadir conjuntamente. Parte leste da Polônia é nossa. A parte ocidental é de vocês. Hitler topou. Por que Hitler topou? Ora, porque o que o Hitler de fato queria era o corredor polonês, o porto de Danzig, que tirou da Alemanha acesso à Prússia Oriental, que era um distrito, que era um território alemão. Então, para que esse território, a Prússia Oriental, se reintegrasse ao Reich, ele precisava desse espaço, desse corredor.
e ele estava justamente na frente ocidental. Então a Alemanha interessava realmente a frente ocidental. E a União Soviética, o que interessava? A União Soviética interessava retomar os chamados Estados Bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia. 3 territórios que, pelo Tratado de Versalhes, haviam se tornado territórios independentes, tá? E que agora passariam a ser territórios dominados pela União Soviética e, obviamente, pelo controle de Stalin. Tá? Agora vamos voltar, antes da gente seguir para as etapas da guerra, e vamos ver como é que isso vai acontecer, para a gente chamar atenção para 2 aspectos. Primeiro, a charge. Olha só o que a charge mostra, né? O pior surdo é aquele que não quer ouvir. E aí há um diálogo aqui embaixo. Há muito tempo que o senhor está aí incomodando minha afilhada. E aí diz assim o homem, né, que seria a princípio o Hitler, não, senhor. E aí ele responde, bom, pensei que as suas intenções não eram boas. Ou seja, o Hitler está sentado dizendo que não vai fazer mal àquelas moças, que na verdade, se tu observar, né, na camiseta Tchecoslováquia e Polônia. Esse indivíduo aqui de pé, na verdade, é o Chamberlain, tá? É o que eu falei, o primeiro-ministro da Inglaterra naquele momento. Obviamente, quem está sentado é o Hitler, certo? E na verdade, até eu acabei lendo aqui, agora tentando abrir, mas tem um outro pedaço de fala. Eu achei que essa fala estava meio diferente do que eu lembrava dela. Realmente estava, que tinha um pedacinho aqui, ó, que eu não tinha lido. Então vou repetir para vocês. Há muito tempo que o senhor está aí incomodando minha afilhada. Falemos, claro, as suas intenções são boas? Ele está perguntando para o Hitler. E o Hitler responde, não, senhor, não são boas. Bom, pensei que as suas intenções não eram boas. Ou seja, o Hitler está dizendo que não são boas. Ele está dizendo, não são boas mesmo. E o Newt Chamberlain está dizendo, achei que tu tinha ouvido que não era boa. Ou seja, como diz o enunciado, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. E por que essa charge está sendo colocada dessa forma? Porque a política do apaziguamento era notoriamente falha. E todo mundo lia isso. Os analistas políticos do mundo inteiro falavam sobre isso antes da própria guerra acontecer. Somente a Inglaterra e as convicções do Newt Chamberlain não acreditaram que a política pudesse ter um limite drástico, que era o advento da Segunda Guerra. Certo? Então a charge ela traz exatamente isso. Certo? Formação do eixo. O que é o eixo? Bom, o eixo são os aliados anticomunistas que vão se amalgamar, vão se reunir dentro de um grupo. Esse grupo a gente chama de eixo. Por que eixo? Eixo Roma, Berlim, Tóquio. Tá? Então a vinculação das 3 capitais que representam os países unidos nessa luta contra o comunismo. Então, tu tem a Itália do Mussolini, tu tens a Alemanha do Hitler e tu tens o Japão do Hirohito, né? O Japão do mundo asiático. Todos os 3 unidos na mesma pegada, na mesma ideia. Bom, isso não impediu em nada, como a gente já falou, a aproximação estratégica e oportunista do Hitler com a União Soviética e vice-versa. E o pacto foi assinado. Bom, a partir daí, a invasão da Polônia era uma questão de tempo. Ela acontece em 1º de setembro de 1939 e, com ela, o desembocar da Segunda Guerra. Por quê? Porque a Inglaterra foi obrigada a cumprir com o seu compromisso diplomático em relação à Polônia, previsto lá pelo Tratado de Versalhes, como a França também. Declarações de guerra são realizadas mutuamente e aí nós iniciamos, então, o que a gente vai chamar de guerra de mentira. A gente vai ver agora por quê. Só antes da gente ir para a guerra de mentira, deixa eu falar um pouquinho desse mapa. Na verdade, ele só está mostrando a conjugação de forças da Alemanha e da União Soviética em um ponto comum, que é a Polônia. É válido ressaltar que após a chegada da Alemanha nazista na Polônia, nós vamos ter o início de um período de muito sofrimento aos judeus poloneses. Campos de concentração vão ser constituídos em vários pontos, da Polônia. A solução final do Adolf Eichmann, que são os campos de concentração, já eram praticados mesmo antes de Hitler dar início à expansão da Alemanha. Em 1933, quando ele chega no poder, ele já dá início à construção do campo de Dachau, onde os primeiros residentes são os comunistas da Alemanha. Então, os campos de concentração, muitos de vocês talvez imaginem até de forma equivocada, eles foram redutos apenas dos judeus. Não é verdade. Inimigos políticos do regime foram os primeiros ocupantes dos campos de concentração, seguidos pelos judeus, pelos ciganos, pelos eslavos, pelos homossexuais. Inclusive, tem uma coisa interessante que a gente tem que chamar a atenção, que quando tu observa, a gente fez aquela atividade, falando do Museu do Holocausto,
Bem legal aquela atividade, eu demorei um certo tempo para montar ela para vocês, deu um certo trabalho, mas valeu a pena. Se tu observar, fizer uma pesquisa mais apurada no Museu do Holocausto, tu vai encontrar, acredito eu, que foi ali que eu vi isso, uma série de triângulos, tá? E esses triângulos de colorações diferentes. Então tem vários tipos de coloração. Então, por exemplo, o triângulo amarelo, virado para baixo, né, ele representava os judeus. O triângulo virado para baixo e o outro virado para cima, né, e fazia a estrela de Davi. Então, os judeus. O triângulo vermelho representava os inimigos políticos do regime nazista, sobretudo os comunistas. O triângulo rosa representava os homossexuais. O triângulo roxo, né, o púrpura, ele representava os testemunhos de Jeová. E isso é interessante, né? Porque os testemunhos de Jeová eles não vão aceitar se dobrar ao Reich, louvar Hitler como o Führer e nem mesmo as intenções militares do Hitler. Eles vão se colocar contra isso. E por não aceitarem essa comoção a uma autoridade absoluta do Führer e não se arregimentarem, se voluntariarem, né, contaminados pelo nacionalismo extremado às frentes de batalha, eles acabam sendo perseguidos também. E os ciganos, né, também acabam entrando aí nesse rol. Se não me engano, os ciganos, a cor do triângulo deles, eu não quero mentir para vocês, vocês podem pesquisar depois e conferir, mas eu acho que é bege. Acho que é bege, não tenho certeza, mas eu acho que é bege o triângulo que representa os ciganos. Tá? Então nós vamos ter aí a ocupação da Polônia, a exploração do povo, né, que é muito judiado, é um povo muito sofrido, bastante violentado pelos nazistas. Né? A gente tem várias filmagens, várias gravações, aí, espancamentos públicos contra judeus, principalmente. E aí também tem o outro lado, né, porque a União Soviética ocupou uma parte da Polônia. E aí o que mais chama atenção, nos bosques de Katyn, né, no leste polonês, nós temos ali, após a Segunda Guerra terminada, a descoberta de uma vala comum com 22 mil corpos. 22 mil corpos enterrados ali. E, pô, muita gente morreu, né? E óbvio que vai se pensar, quem é que matou? Né? Aquela coisa, faz a fama, deita na cama, como diz o ditado popular. Evidente que se jogou na conta do nazismo. Porém, todavia, contudo, após a guerra terminada, investigações realizadas vão mostrar que, na verdade, aqueles corpos ali foram mortos, né, quando vivos, foram atingidos com bala soviética. Tá? O tipo de bala utilizado, porque todos os corpos foram executados, todas aquelas pessoas foram executadas com um tiro na cabeça. Então aquele projétil ele permanece, né? E aqueles que tiveram o projétil retirado após uma análise, né, da ciência forense, os caras perceberam, não, isso não é bala de arma alemã, isso é bala de arma soviética. Ou seja, o Stalin teve uma prática genocida e uma prática genocida contra os judeus poloneses, sobretudo os judeus da alta intelectualidade polonesa. Por que ele faz isso? Ora, porque são intelectuais, e sendo intelectuais, têm influência sobre aquela sociedade. E intelectuais que criticaram o regime socialista, criticaram o domínio da União Soviética sobre aquele território. Então, se tornaram pessoas não gratas. E, evidentemente, vai expressar um antissemitismo que também é latente na União Soviética. Tá? É muito claro na União Soviética. Se tu fizer uma pesquisa, tu vai ver que na época dos czares havia os pogroms. Os pogroms eram os campos de concentração criados dentro da Rússia czarista com a finalidade clara e específica de punir aqueles que foram os assassinos de Cristo. Quem foram os assassinos de Cristo foram os judeus. Isso porque a Rússia czarista era sustentada pela Igreja Cristã Ortodoxa. Né? Ou seja, o poder do czar era visto como poder divino, então a igreja tinha um protagonismo importante. Perseguir judeus se tornou uma política comum naquele contexto. E isso cria raízes culturais. Né? Não pense que acabou o czarismo e acabou o antissemitismo. Não, ele se perpetua. Inclusive é interessante citar essa questão, porque no Netflix tem um filme, tá? No Netflix, acredito que foi no Netflix que eu vi, que fala sobre a história de um oficial judeu na França, que perde sua patente, que é inclusive levado para a Ilha da Morte, né, aqui próximo à Guiana Francesa, e inclusive perde toda a sua condição financeira, toda a sua carreira militar é desconstruída. Tá? Porque ele é acusado de ter cometido contra o governo francês traição. Tá? É o caso Dreyfus. No final das contas, o cara não tinha feito nada. Foi uma camareira infiltrada dentro da embaixada, né, da França,
pela Alemanha, que obteve as informações que a Alemanha depois se valeria contra a França. E o que ficou claro ali? Como ele era judeu, ele foi punido. Então, o antissemitismo ele não é um sentimento, e aí é o ponto importante que a gente tem que levar em consideração, não é um sentimento exclusivo da Alemanha nazista. O que a Alemanha nazista faz, que outros não fizeram, foi sistematizar um processo de perseguição e execução dos judeus. Isso sim, ela torna o antissemitismo uma política de Estado. Tá? Ela torna o antissemitismo uma política de Estado. Na União Soviética existe o sentimento, existe, mas ele só vai se aflorar quando os judeus se tornarem um entrave para os interesses do Estado. Tá? Como da mesma forma na França. Então criou-se uma condição de conflito, o judeu vai se ferrar. Agora, não é preocupação do Estado perseguir judeu, como no caso da Alemanha vai acabar acontecendo, certo? Pelas razões todas que vocês, obviamente, já sabem. Vamos adiante, então 1940, então o processo inicial dos conflitos, então a gente já tem aqui zonas de enfrentamento após as declarações de guerra que são mútuas, como eu falei. Nós já temos aqui um quadro militar bem claro, ó. Nós temos fronteiras estabelecidas entre a França e a Alemanha, lembrando que são duas nações que detêm fronteira em comum. Do lado da Alemanha a gente vai ter a linha Siegfried e do lado da França a gente vai ter a linha Maginot, tá? Criada no pós-Primeira Guerra Mundial, com fortificações, né, com todo um aparato militar para refrear qualquer tentativa futura de invasão da Alemanha. Não vai dar certo, a gente vai ver depois como é que isso vai acontecer. Vamos avançando aqui então. Bom, fases da guerra. Te falei que era guerra de mentira. Por que guerra de mentira nesse primeiro momento? Bom, porque as nações estão se preparando para a guerra. Tá? Ainda não existe uma determinação prática, não tem ainda exércitos marchando ou coisa parecida. Os exércitos estão sendo formados ou pelo menos maturados, treinados, né, conduzidos para cumprir as ordens que deverão levar adiante. Então essa primeira fase, que são aqueles meses ali de 39, vão acabar sendo a preparação da guerra, então a chama de guerra de mentira, porque não há um embate propriamente dito nesse primeiro momento. Agora, a partir de 1940, na verdade finalzinho de 39, mas vamos botar 40, nós temos aí sim a chamada ofensiva do eixo, né, ou ofensiva do nazifascismo. De 40 a 42, as tropas do eixo vão avassaladoramente, em 6 semanas, derrubar a Europa Ocidental. A começar pela Dinamarca, pela Noruega, e seguido pela Holanda, pela Bélgica, que não está aqui, mas que está aqui embaixo, né? Mas a Bélgica também vai cair, e a França. E aí a Alemanha vai finalmente cumprir um projeto político que foi frustrado na Primeira Guerra Mundial, que é o projeto de invadir e dominar a capital da Alemanha. Lembra que o plano Schlieffen, o plano Pinça, que a gente viu na Primeira Guerra, ele não conseguiu ser concretizado, mas agora vai ser. E vai ser por todas as condições de maturação, de desenvolvimento tecnológico que a Alemanha detém, que na Primeira Guerra não tinha. Tá? Por que a Dinamarca e a Noruega caíram? Porque elas se tornaram entraves para o interesse alemão. A Alemanha comprava minério de ferro da Suíça, que se manteve neutra. A Dinamarca e a Noruega também se mantiveram, só que elas se tornaram entraves porque a Alemanha precisava que, para chegar mais rápido o minério no seu território, ele passasse pela Dinamarca e a Noruega. E essas duas nações não aceitam fazer esse acordo. Nós não temos nada a ver com isso. E, obviamente, nesse momento que se torna um problema para a Alemanha, bom, problema nosso a gente resolve, vamos invadir a porra toda. Eles vão invadir a Dinamarca, vão invadir a Noruega e vão tomar o território muito rapidamente, com pouca resistência, ou quando existente, bastante falha, e vão acabar, então, seguindo o seu projeto de invadir a França. A Holanda, que também se declara neutra, é invadida, a Bélgica se declara neutra, é invadida, e aí a França finalmente sucumbe. Em 25 de junho, né, de 1940, a França faz um acordo, um armistício. Após ela tombar, ela acaba fazendo um armistício. E nesse armistício, a França, então, é dividida. A gente vai ter, de um lado, a França ocupada pelos nazistas, que é a França do Norte, e do outro lado a gente vai ter uma França livre, né, bem entre aspas, que é a chamada França de Vichy, liderada por um pró-nazista, né, por um antissemita, como eu falei, que era um sentimento comum à França. Então esse camarada se vale desse sentimento e ele se vincula como um serviçal, né, do nazismo, e que vai governar um estado fantoche no sul, teoricamente livre, que é a chamada República de Vichy, liderada pelo general Philippe Pétain, como a gente vai comentar depois ali. Só quero retomar aqui que quando do avanço alemão sobre a França,
através da Bélgica, e vejam que aí o plano de invasão foi o mesmo da Primeira Guerra, invadir a Bélgica para chegar, então, mais facilmente ao norte do país e, com isso, a capital, Paris. Após invadir a Bélgica, há um grande episódio, assim, um episódio que virou filme, né? Que é Dunkerque, o nome do filme, justamente porque a praia de Dunkerque, que é uma praia francesa que faz divisa com a região da Bélgica, ela acaba sendo um local onde os exércitos resistentes da França e da Bélgica são encurralados. E eles acabam sendo retirados dali, quase que num ato desesperado, com o apoio da Grã-Bretanha. Então, a Grã-Bretanha, que nesse momento já tem à frente um outro primeiro-ministro, que não o Neil Chamberlain, mas sim, né, agora o Winston Churchill, ele vai, então, com 350 embarcações, desde embarcações civis até as embarcações militares, eles vai retirar esses soldados que literalmente seriam esmagados, mortos pelas tropas nazistas. Mas eles conseguem, então, retirar de Dunkirk esses populares, esses militares também que ali se encontravam. Tá? Então a gente chama de retirada de Dunkerque esse episódio após a derrota e a invasão avassaladora da Alemanha sobre a França. Vamos adiante. Então aqui nós temos uma imagem que mostra aquilo que eu te dizia antes, então a França dividida, né, norte, Paris e o sul, aqui a gente tem uma zona livre, do outro lado a gente tem um brasão, né, e olha que interessante isso aqui, que é uma tríade, uma espécie de ideal, de máxima, defendida pelo governo de Vichy. E por que Vichy, Ayrton? Porque a capital no sul da França, deste governo pró-nazista, chamamos de governo colaboracionista, é a cidade de Vichy. Tá? Então nós vamos ter aqui o trabalho, família e pátria. Essa seria a tríade, né, defendida pelo governo de Vichy. Vamos adiante. Derrubada a França, em 6 semanas tomada a Europa Ocidental. O que faltava para a Alemanha? Obviamente, tirar a pedra do sapato que era a Inglaterra. Qual é a diferença da Inglaterra para a França, Ayrton? Bom, são várias, mas a mais importante aqui é que a França ela está no continente da Europa e a Inglaterra não. A Grã-Bretanha é um conjunto ali, um conjugado de países que se localizam numa ilha. Sendo isso verdade, então automaticamente o que nós vamos passar a ter? Né? Sendo isso verdade, ora, uma dificuldade para que a Blitzkrieg seja colocada em curso. E a Blitzkrieg, que como nós já sabemos, é a guerra relâmpago, a estratégia mais rápida, mais eficaz que a Alemanha vai encontrar para conseguir vencer os seus oponentes e que inclui um ataque aéreo seguido de um ataque terrestre. Aí eu te pergunto, como é que eu faço isso numa ilha? Como é que eu ataco terrestremente uma ilha? Não tem como. Então, o que vai fazer a Alemanha? Né? Num ato de prepotência, porque naquele momento havia tomado tantas nações, era impossível que não tombasse também mais uma, que era a Grã-Bretanha. Como fazer isso? Bom, o resultado era ataque aéreo. São mais de 1.700 aeronaves enviadas pela Alemanha para bombardear os aeródromos da Inglaterra e os portos, assim como as zonas industriais. A ideia era imputar a Inglaterra de qualquer resistência. Inclusive Londres foi bombardeada nesse processo. O que não contava a Alemanha é que a Inglaterra estabeleceria a utilização de uma força aérea criada no contexto lá da Primeira Guerra, chamada RAF, que é a sigla para Royal Air Force, ou seja, a Força Aérea Real. Essa força é constituída e nós temos ali um embate nos céus da Inglaterra e que termina com a vitória da RAF. Né? Então a gente vai ter ali cerca de 900 aeronaves que sofreram baixas por parte da Inglaterra e, pelo outro lado, mais de 1.000 aeronaves. Ou seja, a gente tem uma vitória bastante significativa da Inglaterra frente à força da Luftwaffe alemã e que guardava, né, os chamados caças Stukas, que faziam um mergulho vertical e que davam uma precisão muito grande para o ataque, né, para atingir e destruir o alvo que aquele aviador desejasse. Mas, do outro lado, tinha os Spitfires, que eram os aviões da Inglaterra, e aí, claro, o conflito se deu e terminou dessa forma. Tem uma frase do Churchill que eu acho interessante. Ele dizia assim: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Nunca tantos, o povo inglês, deveu tanto, né, ou seja, em dívida de gratidão, a tão poucos que são os aviadores da RAF. Porque mesmo em menor número conseguiram vencer uma máquina que vinha destruindo de forma cachapante as nações da Europa, que era a máquina de guerra alemã. Tá? Então a Batalha da Inglaterra, como ficou conhecido esse episódio de conflito entre a Alemanha e a Inglaterra, termina com a vitória inglesa. O nome da operação de ataque, né, à Inglaterra é a Operação Leão Marinho.
Então, o nome que a Alemanha dá para o ataque que ela faz com a Força Aérea em Inglaterra é Operação Leão Marinho. E a partir dessa operação que é frustrada, a gente tem então o final do que ficou conhecido na Inglaterra como Batalha da Inglaterra, e que termina com a sua vitória. Tranquilo? Muito bem. O que falta nós adicionarmos aí nesse caldeirão de eventos? Bom, no momento que o Hitler invadiu a Europa Ocidental, que ele tombou com as grandes nações, que ele não conseguiu tomar por completo a Inglaterra, mas certamente a feriu gravemente, ele imagina que agora é mais do que necessário que ele se volte ao seu real inimigo, e o real inimigo da Alemanha nazista é o comunismo. Então ele vai em 22 de junho de 1941 invadir subitamente, sem inclusive consultar a Itália e o próprio Japão, ele vai invadir subitamente os domínios da União Soviética. O nome da operação, Operação Barbarossa, fazendo alusão a Frederico I, que foi imperador do Sacro Império Romano Germânico e que era Frederico Barbarossa. Então, em alusão ao nome de um imperador que na antiguidade, né, da história germânica, tinha sido um grande conquistador, um grande responsável pela expansão dos domínios germânicos na Europa. Tá? Essa invasão é interessante porque, olha só, ela toma 3 caminhos. O primeiro caminho é o caminho que vai levar até Moscou. O objetivo é invadir Moscou. Tá? O outro caminho era o caminho que leva ao Cáucaso, região da Crimeia. Ó. O que tem aqui? Aqui tem petróleo, tá? Aqui tem energia, tem minério. O que tem aqui? Tem zona agriculturável. E o que tem lá em cima? Leningrado. Do lado de Leningrado, a gente tem Stalingrado, que hoje é Volgogrado. Tá? O que significa tomar Leningrado e Stalingrado para a Alemanha? Derrubar os símbolos representantes da União Soviética e da sua história. Certo? Então a ideia era realmente tombar com os símbolos da nação, né, da União Soviética, e mais do que isso, neutralizar suas forças econômicas, que seriam absorvidas pela Alemanha, e derrubar o seu centro administrativo, Moscou. Então a lógica era simples, derrubar a ideia, derrubar o poder e tomar as riquezas econômicas. 800 quilômetros são adentrados no domínio da União Soviética, e aí eu vou ser obrigado a te dizer uma coisa. O Stalin não imaginava que isso ia acontecer. Ele nunca imaginou que a força nazista poderia chegar à condição de tomar 800 quilômetros do interior dos seus domínios. Ele fica atônito. Né? Os historiadores descrevem que ele literalmente ele não sabe como agir no primeiro momento, ele não sabe como lidar com essa situação. E nesse momento de inércia do Stalin, nós temos um avançar acelerado das tropas nazistas que começam a fazer as atrocidades mais tenebrosas que tu pode imaginar. Estupro de mulheres, que é uma das coisas que o Hitler até ele foi contra, mas não pensa que ele foi contra porque ele era bonzinho, porque ele dizia que os alemães não tinham que se misturar com essa gente eslava, mas ainda assim o estupro acontecia, né, em larga escala. Então, estupros, violências diversas, né, e além disso a carnificina, né, a mortalidade, porque os caras invadiam, matavam quem resistisse. Quem não resistisse, escravizado. Então havia uma escravização do povo soviético, literalmente escravizado mesmo. Os caras eram obrigados a trabalhar para o governo nazista, trabalhar para as indústrias nazistas, explorando petróleo, conduzindo os minérios, né? Então de todas as formas cabíveis e possíveis naquele contexto. Depois de um período de inércia, nós vamos ter uma resposta da União Soviética. Nós vamos ter a tomada de uma postura pelo Stalin. Ele vai conclamar o povo soviético, ele vai dizer o seguinte, ó, vocês vão ser escravos, vocês vão ser subjugados, mortos, né, escorraçados pelos alemães, vocês não são nada para os alemães. Então, se alguém acha que pode fazer acordo, que o alemão ele vai ser benevolente com o tempo, não vai. Ele vai te trucidar. Resiste, defende a tua pátria, defende o teu pai, a tua mãe, a tua filha, o teu filho, protege a tua família. E esse chamado do líder, que era cultuado, como a gente sabe, dentro da União Soviética, ele é forte. O líder está te chamando a defender a nação, a defender a tua família, não há algo mais nobre do que isso. E aí uma resistência voraz vai começar a se estabelecer. Os moscovitas, né, ali na região do entorno de Moscou, reagem. E com auxílio, ou melhor, em auxílio deles, o clima, o inverno, e uma estratégia que o Stalin espertamente estudando história, né? Olha a importância da história aí. Ó. O Stalin estudou história, ele estudou os eventos do século XIX e ele sabia que os czares russos tinham sobrevivido ao ataque de Napoleão, que tinha uma força esmagadoramente superior à força do czar por conta da tática da terra arrasada. Então, o que o Stalin ele faz também nessa convocação do povo soviético a lutar contra a Alemanha? Ele diz o seguinte, tudo que vocês não puderem tirar,
do caminho dos alemães. Toda a riqueza que vocês não puderem levar consigo, do caminho que os alemães irão trilhar, destruam. E os caras destroem plantações inteiras que estavam em época de colheita. Os caras destroem tudo que podiam. Eles literalmente criam uma terra arrasada. Isso acaba gerando uma série de impactos. Por exemplo, a Alemanha não vai conseguir obter recursos para alimentar e nutrir seu exército. Isso vai dificultar muito. E olha, eu estou falando de um exército de mais de 1 milhão de soldados que vão invadir a União Soviética. É muita gente para comer, é muita gente para absorver recursos. E esses recursos vão começar a faltar. Tá? E aí a gente vai ver o que vai acontecer na sequência. Vamos dar seguimento aos slides aqui, porque tem agora um evento importante que vai selar a formação do chamado Bloco Aliado. Que evento é esse? É o ataque japonês a Pearl Harbor. Tá aí uma coisa que muitos de vocês acabam perguntando. Pessoal, só vou interromper rapidinho, porque eu lembrei que eu deixei o cabo de força do meu notebook fora da tomada e ele vai acabar desligando. Só um segundo. Agora sim. Agora bom. Voltamos. Só porque eu esqueci de colocar na tomada e vi que escureceu a tela. Iríamos perder, né, tudo que a gente comentou até agora, não ia ser bom para mim. Até porque eu estou essa hora, são 13h23 da manhã. Teu professor está aqui com todo o amor e carinho, tá? E é de coração mesmo, estou aqui fazendo uma coisa que eu amo, que é falar de história, e principalmente um assunto que eu gosto muito de ler, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, mas vamos voltar então aonde nós paramos. Eu falei do ataque japonês a Pearl Harbor. A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que os japoneses atacaram os Estados Unidos? O que os Estados Unidos têm a ver com tudo isso que a gente comentou até agora? Bom, então vamos lá. Eu falei que a postura americana era de isolacionismo, mas quando o presidente Franklin Delano Roosevelt, aquele do New Deal, chega no poder, ele diz o seguinte: nós vamos manter o isolacionismo, porém, quando necessário for, e se assim for, por força maior, ter que tomar uma decisão, ter que tomar uma atitude, nós faremos. Então é o seguinte, nós não vamos nos meter, mas também se tiver que entrar em briga, a gente vai entrar. Resultado da história. Os japoneses começam a se atritar com os americanos. Razões para isso. Primeiro, os americanos tinham acordos, chamada Carta do Atlântico, assinada em 41, com a Inglaterra do Churchill. E essa Carta do Atlântico basicamente diz o seguinte: se os navegadores alemães, embarcações alemãs, né, adentrassem o Mar do Norte, os americanos apoiariam a Inglaterra no ataque contra a Alemanha. Então havia um declarar, né, de uma aliança entre esses dois países e dizendo claramente que se houvesse uma interferência da Alemanha e dos seus aliados da mesma forma, haveria conflito. Então isso foi declarado público, notório, né, isso ganhou manchete, foi para as mídias principais, rodou o mundo inteiro, então o Japão sabia disso. E o Japão era aliado da Alemanha, como a gente sabe já há bastante tempo. Bom, para além dessa questão dos enfrentamentos políticos, de estarem em polos distintos, nós vamos ter agora um reflexo disso no campo econômico, porque o Japão ele não tinha matéria-prima suficiente para nutrir a acelerada indústria que ele havia conseguido constituir. Então o Japão precisava o quê? O que ele fez na China, invadir territórios para absorver recursos. Só que nem todos os recursos que ele precisava existiam na China. Muitos recursos, como alguns minérios, existiam nas Filipinas, existiam nas ilhas inglesas, existiam nas ilhas holandesas. E é óbvio que essas ilhas também eram reduto dos interesses das práticas comerciais dos Estados Unidos. Então tu já viu o que vai acontecer, né? O Japão vai tentar obter esses recursos, os Estados Unidos não vão deixar, né? Tinha um acordo com a Inglaterra, não, ninguém invade as ilhas inglesas, ninguém invade as ilhas holandesas. Ninguém vai conseguir fazer isso, porque se fizer nós vamos nos impor. E mais, os Estados Unidos começam a fazer sanções, cortes, quanto ao comércio de produtos primários, de matéria-prima para o Japão. Porque sim, os Estados Unidos ofereciam e vendiam para o Japão uma série de produtos. Petróleo, minérios, entre outros mais. E o governo americano corta tudo. O que o Japão faz frente a isso? Limitado quanto à obtenção de matéria-prima, ele pensa, a única forma da gente obter matéria-prima e ampliar nossa influência no continente asiático é a gente superando os Estados Unidos. E, segundo os estudos estratégicos que os japoneses fizeram, só tinha uma forma de fazer isso.
Qual era a forma de fazer isso? A forma de fazer isso era vencendo os Estados Unidos, acabando com a base naval americana no atol de Midway, né, no Pacífico, que era Pearl Harbor. Bom, aí tem uma série de narrativas que aí eu poderia te citar alguns textos de livros que eu tenho aqui, que são divergentes, convergentes, mas enfim. Né? A teoria é a seguinte: Yamamoto, que é um almirante da Marinha Imperial japonesa, que tinha estudado nos Estados Unidos, inclusive, feito curso de formação, então o cara tinha domínio da língua inglesa, enfim. Ele conhecia os Estados Unidos e dizia o seguinte: olha, a gente tem uma chance. A chance é nós fazermos um ataque massivo que derrube a frota principal dos Estados Unidos, derrube as embarcações de combate, né, os porta-aviões dos Estados Unidos. Se a gente fizer isso, eles não vão ter tempo a curto prazo para conseguir responder esse ataque. E aí nós vamos ter alguma chance. Porque nós vamos conseguir obter matéria-prima, vamos fortalecer, vamos ampliar a capacidade de produção industrial e a gente vai estar mais forte para quando e se houver uma resposta americana, a gente conseguir então neutralizá-la. Agora é uma chance. Se nós fizermos um ataque e a gente não conseguir cumprir essa intenção, que é destruir toda e qualquer possibilidade de resistência naval americana no Pacífico, as fábricas, e é isso que ele diz, as fábricas de Detroit e os poços de petróleo do Texas vão nos engolir. Tá? E não poderia ser mais previdente, porque é o que vai acontecer. Eles vão atacar, o ataque vai ser efetivo, eles vão destruir, né, o HMS Arizona, que era uma embarcação de grande porte, eles vão conseguir destruir boa parte das instalações, mas aquilo que teria que ser destruído, que são os porta-aviões, estes estavam numa manobra, uma simulação de combate no meio do Pacífico e os japoneses não conseguiram atingir. Por que uma manobra, uma simulação? Ora, porque os americanos imaginavam que um conflito poderia acontecer. Ah, professor, eu li e vi num vídeo, vi num documentário que os americanos, na verdade, sabiam que iam ser atacados e resolveram fazer. Olha, os historiadores que eu tenho aqui, ó, dizem que isso aí é só uma teoria da conspiração. Na verdade, havia a iminência de um ataque, por isso mesmo eles estavam fazendo uma simulação. Isso sim. Agora, que intencionalmente eles saíram e deixaram bode expiatório, que era essa embarcação, e pessoas inocentes para morrer, para poder usar isso como publicidade para entrar na guerra, não. Isso é muita volta, muita teoria, é a mesma teoria reptiliana, essas teorias doentes aí, deleta isso, tá? Deleta isso, porque isso não tem respaldo documental até hoje. Por hora que eu estou te falando agora, não tem respaldo documental. Tá? Então isso é coisa que não tem sustentação científica, então não nos interessa. Vamos voltar. Foi atacado Pearl Harbor, ela foi destruída. Claro que houve uma comoção midiática dentro dos Estados Unidos, uma indignação, uma revolta popular muito grande, porque muita gente morreu. O governo do Roosevelt vai responder e ele vai dizer: eu falei, estávamos na nossa, estávamos isolados, não estávamos nos interferindo diretamente nos assuntos políticos externos aos Estados Unidos, porque não nos competia, mas agora nos compete e a gente vai para a guerra. Se é a guerra que eles querem, é a guerra que eles vão ter. Tá? E aí nós temos aí um momento de formação do bloco aliado e uma coisa inusitada. Né? Nós temos nações capitalistas se unindo com um grande algoz ideológico delas, que é a União Soviética. Isso só a Segunda Guerra Mundial fez. Soviéticos, americanos, ingleses e franceses se uniram. Talvez tu me pergunte, mas Ayrton, franceses, por que tu nos disse que a França foi dividida? Deixa eu explicar melhor então. Sim, franceses, porque haviam dissidentes franceses que tinham fugido. Lembra que eu falei da fuga de Dunkerque, da retirada de Dunkerque? Por exemplo, um general importante, que era o Charles de Gaulle, chegou a ser ministro da defesa da França, inclusive depois da Primeira Guerra Mundial. O Charles de Gaulle ele vai dizer, né, que é necessário resistir. E como é que eles vão resistir? Nas colônias francesas. A gente não tem mais a capital, não tem mais a metrópole, mas a gente tem as colônias. E vamos resistir a partir delas. E aí do estrangeiro inglês ele consegue apoio para conseguir dar início a essa resistência no mundo africano, sobretudo. Tá? Então a gente tem a França sim atuante nas figuras dos poderes públicos que conseguiram então remanescer a invasão e a dominação do nazismo. E outra, não pensa que a França, ou mesmo na Espanha, foi tomada pelo fascismo, se renderam. Tá? No caso da Espanha, do Francisco Franco, surgem os partisanos, que na França, na verdade, o termo partisano é um termo francês, mas ele acaba se equivalendo a outros grupos de resistência armada ao domínio do fascismo e do nazismo. Então esses grupos vão surgir, por exemplo, na Itália, né? Vão surgir na Espanha, na Itália, na França, todas as regiões que se estabeleceram aí
domínio de ordem fascista, inclusive em Portugal, que se mantém no contexto da guerra neutro, mas que sim é um regime fascista, né, com Marcelo Caetano, com Salazar, mas aí é uma história para um pouquinho mais adiante, tranquilo? Bom, vamos seguir aqui. Então, em 1941, a gente tem aqui o conflito, né? Então, o governo de Vichy no sul da França, que a gente comentava. A gente já tem aqui um cenário de conflitos declarados, né? Então, já temos umas zonas de enfrentamento bastante nítidas e, evidentemente, nessa mancha enorme que representa o domínio do Reich, tá? O domínio do Império. E aí nós chegamos, então, na segunda fase. O que é a segunda fase? É a contraofensiva aliada. Então, a primeira fase foi a ofensiva nazista e a segunda fase é a contraofensiva aliada. O que é a contraofensiva aliada? É a resposta da União Soviética, dos seus apoiadores, né, dos membros do bloco dos aliados, em relação ao avanço nazista. E o ponto grande, significativo, é a Batalha de Stalingrado. Eu falei para vocês que houve a Batalha de Moscou, e vai ter a Batalha de Stalingrado. Essa batalha vai ser muito interessante, porque essa batalha ela termina com uma grande armadilha. Acontece que os nazistas vão perder por uma das coisas que o Hitler desenvolve muito intensamente, que é a prepotência e a arrogância. O poder que é dado a ele devido às vitórias alcançadas, e não pela sua genialidade pessoal, porque às vezes a gente pode imaginar, o Hitler é um gênio estrategista, óbvio, isso aí não tem respaldo nenhum em bibliografia. Pelo contrário, quem era genial eram os generais que ele se cercava. Esses foram geniais. E esses fizeram acontecer. Ele tinha o poder da caneta e era figura pública, era o cara que conseguiu o apoio da sociedade para poder fazer aquilo acontecer. Mas ele não tinha a idealização das estratégias, ele opinava, até sujeitava-se algumas, colocava algumas questões em discussão, mas quem idealizava de fato a prática da invasão eram os generais. Só que o que vai acontecer? Quando ele começa a vencer, né, ele esquece que foram os generais que o levou até aquela condição. Ele esquece que foram os generais que conseguiram construir esse Reich que está aí tão fortemente estabelecido no mundo. E aí ele passa, então, a determinar por si próprio algumas decisões importantes, como, por exemplo, nesse caso, Stalingrado. O que vai acontecer? Eu falei da tática da terra arrasada em Moscou, mas repetindo em Stalingrado é a mesma coisa. Só que, verdade seja dita, os alemães invadem Stalingrado. Eles invadem, cerca de 250 alemães invadem Stalingrado. Eles tomam casa por casa, vão disputando casa por casa com os soviéticos. E os soviéticos já estão à beira do colapso, eles já estão quase entregando, eles já estão ali num momento de enfraquecimento, a moral está caindo, os caras estão morrendo, só que aí chega o reforço. Os generais soviéticos conseguem apoio e eles lançam então uma estratégia, que era o seguinte: demonstrar fraqueza, ou seja, recuem. Quando os exércitos alemães avançarem sobre vocês, recuem, tá? Recuem, vão recuando para o norte da cidade. Porque a ideia qual era? Era provocar o adentramento máximo do exército nazista em Stalingrado. Porque depois disso feito, qual era o próximo passo? Os soviéticos iriam, como uma pinça, flanquear, ou seja, encurralar o exército alemão dentro de Stalingrado, pelo norte e pelo sul. E exatamente o que aconteceu. O líder daquele exército, que era a 6ª divisão do exército nazista, que era o general von Paulus, era o 6º exército do general von Paulus, ele chegou inclusive a mandar um rádio para o Hitler. Primeiro momento dizendo, em 10 dias a gente derruba Stalingrado. Depois que eles caíram na armadilha, tem que se render. Sabe o que o Hitler faz? Aí tu vê a prepotência do indivíduo. Ele condecora em meio àquela situação emergencial de fragilidade, de quase derrota iminente, né? Ou melhor, de derrota iminente, né? Que estava prestes a acontecer, ele condecora o general von Paulus como marechal, porque na história militar da Alemanha nunca um marechal se rendeu. Te ligou? Nunca um marechal se rendeu. Então o que ele está dizendo? Tia, fica e morre, porque tu vai morrer como herói. Agora, se tu voltar como um derrotado, isso para mim é uma afronta, porque tudo que eu defendi, que os alemães são superiores, que os alemães são uma raça que está predestinada a dominar todos, dominar tudo, vai cair por terra. Então fica e morre. O general von Paulus acaba se rendendo, né? Para você ter uma ideia, de 250 mil combatentes, só 90 mil sobrevivem. Esses 90 mil vão para campos de prisioneiro, né? Campos de contenção de prisioneiros, e muitos poucos deles conseguem retornar para a Alemanha, né? No contexto do pós-guerra. Então essa é a situação que vai se viver no contexto da Batalha de Stalingrado, que é importantíssima,
porque ela é uma batalha que vai começar ali em dezembro de 42, termina em janeiro de 43, com a vitória dos soviéticos, e ela abre o que é a primeira frente de combate. O que é a primeira frente de combate? O primeiro corredor de combatentes antinazifascistas que vão avançar com a mesma intenção, que é chegar à capital Berlim. Essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela assume uma característica. Isso desde o seu início, né, que é a característica de ser uma guerra total. O que é uma guerra total? Não há espaço para trégua, não há espaço para barganha, não há espaço para negociação, não se busca uma paz, não se busca um tratado como o de Versalhes que encerre o conflito, não. Se busca a aniquilação completa do inimigo. É o que o Hitler faz, por exemplo, com a solução final em relação aos judeus, em relação aos homossexuais, em relação a todos os grupos que ele perseguirá, e é o que agora os soviéticos vão fazer em relação à Alemanha nazista. Tá? E não só eles, como seus apoiadores. Então a primeira frente de combate é a frente soviética, do Exército Vermelho, como ele era chamado. Tá? O problema é que eles estão sozinhos. E aí o que o Stalin faz? Bom, ele vai acabar se reunindo com os líderes da Inglaterra e dos Estados Unidos, e ele vai fazer um acordo, ele vai na verdade, fazer uma imposição. Olha, eu não posso lutar sozinho, vocês têm que me ajudar, vocês têm que fazer com que esse exército alemão ele se dissolva, ele não pode ficar concentrado contra nós, porque isso vai acabar gerando talvez até um recuo da nossa parte. Isso não pode acontecer. Dos 800 quilômetros que a Alemanha tinha invadido dentro da União Soviética, 400 quilômetros ela já tinha recuado. E a ideia é que recuasse ainda mais. Só que para isso a União Soviética precisava do quê? Que o exército da Inglaterra e da França, né, o anglo-americano, atuasse. E aí então eles vão fazer a atuação diretamente na Itália. Palavras do Winston Churchill, né? O ventre mole da besta é a Itália. Ou seja, a carapaça era a Alemanha, que protegia, né, numa analogia ao crocodilo, como ele vai fazer. Mas a parte mole, ou seja, facilmente possível de ser sucumbida, é a Itália, que era o braço mais fraco dessa aliança toda entre Japão, Alemanha e Itália. E é ali que vai acontecer o ataque. Montgomery da Inglaterra, o general Patton, né, dos Estados Unidos, vão conjugar forças e vão tomar o sul da Itália, vão tomar Nápoles, Sicília e vão avançar em relação ao norte. Esse avançar ele é muito efetivo, a segunda frente, como a gente chama de batalha, é muito efetivo, e aí entra a participação brasileira, inclusive. O Brasil participa da guerra a partir daí. Em 1942, a gente tem uma conferência que ocorre no Rio de Janeiro, uma conferência pan-americana. Nessa conferência nós temos representantes, né, chanceleres e ministros de todos os países da América, e ali se toma uma medida, se toma uma resolução. Qual é a resolução? A pedido do Roosevelt, que os países da América rompessem relações diplomáticas com o eixo. Todos aceitam. O Brasil, inclusive, na época de Getúlio, né, acaba aceitando. E olha que Getúlio era muito simpático das ideias do fascismo. Tanto que mesmo que nós não possamos dizer que o Brasil viveu um regime totalitário, porque ele não viveu, ainda assim nós tivemos práticas aqui muito claramente atreladas, muito claramente vinculadas e inspiradas do fascismo italiano. Temos vários discursos do Hitler, do Estado Novo, né, do Getúlio, fazendo alusão à figura do Hitler e do Mussolini. O próprio Estado Novo é assim chamado porque ele replica no Brasil o Estado Novo português, que era o Estado Novo fascista. Então, lá no governo de Salazar, se estabelece em Portugal, eles inauguram o Estado Novo, que era um Estado fascista, e ele traz isso para o Brasil. Tanto que a gente chama na historiografia de Estado Novo o período que Getúlio é um ditador, né, justamente pelo autoritarismo, que é a marca maior do período que governa aquele contexto, a nação. Então, o próprio Getúlio vai aceitar romper com o eixo. Por uma série de acordos também que ele vai fazer com os Estados Unidos, ele pega dinheiro emprestado para financiar a siderúrgica, né, a Vale do Rio Doce, como a gente vai chamar, vai surgir daí, desse recurso obtido com os Estados Unidos, siderurgia nacional de Volta Redonda também surge daí, né, a indústria de base, como a gente propriamente chama. Só duas nações não vão romper imediatamente com o eixo, que é a Alemanha, a Argentina e o Chile. Tá? São as duas nações que não romperão com a Alemanha, só no final da guerra. Aí fica fácil, né? Está prestes a ser derrotado, bom, vamos romper. Mas então só as duas, o pessoal da URGS, a Argentina e Chile, que não rompem com o eixo. Todos os demais, inclusive o Brasil, rompem. E aí o Brasil manda a Força Expedicionária Nacional, né, a chamada FEB. Essa FEB vai liderada por dois figurões importantes da política do Brasil no pós-guerra, que é o Eurico Gaspar Dutra,
e é o futuro ditador, o primeiro ditador da era, né, dos ditadores brasileiros, que vai ser então o Castelo Branco. Então a gente vai ter ali uma figura importante, que é o Uri Gaspar Dutra, o primeiro presidente pós-Estado Novo, e depois o primeiro presidente do regime militar de 64, que é o Castelo Branco. Os dois são ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. E eles vão encabeçar, juntamente com a Mascarenhas de Moraes, que é um general importantíssimo também naquele contexto, cerca de 20 mil pracinhas, que vão então participar das campanhas da Itália. Campanhas essas muito importantes. Então vai a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e vai a FAB, que é a Força Aérea Brasileira. E aí um detalhe, a Força Aérea Brasileira, ela é criada pelo Getúlio, porque até o Getúlio Vargas o Brasil só tinha Marinha e Exército. Agora com Getúlio Vargas nós vamos ter a criação da Força Aérea. Não quero te mentir, acho que foi em 35, 37. Não quero mentir para ti, mas acho que foi por aí. Certo? Então agora vai a FAB e a FEB. E é legal que o símbolo da FEB é uma cobra fumando. E é uma cobra fumando porque na época se dizia que era muito mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil para a guerra. E o Brasil foi. E por isso então a cobra fumou e é o símbolo da FEB. FEB e FAB. E olha, a importância do Brasil foi muito grande. Os aviadores da FAB tiveram um desempenho fabuloso. Os combatentes da FEB, da mesma forma, são até hoje condecorados, são até hoje solicitados quando há algum tipo de revivamento da memória, né, ou honra a memória dos combatentes da guerra. O Brasil sempre é lembrado. Fica a dica aí, porque muitas vezes a gente imagina que a participação do Brasil tenha sido vexaminosa, como na Primeira Guerra, né? Mas na verdade não, na Segunda Guerra a gente lavou a alma mesmo, mostrou que a gente é um povo também aguerrido, combativo, se assim for necessário. E aí o Brasil então tem uma participação muito importante. Bom, as campanhas de Monte Castelo, Castelo Novo, Forlã, que o Brasil participa, entre outras, acabam levando à derrocada do fascismo no sul da Itália. Mas, com o apoio alemão, o Mussolini declara no centro-norte a República Popular Fascista, que é um governo fantoche, né, literalmente um governo influenciado diretamente pelas forças da Alemanha, que se prejudicam muito, porque Hitler, para poder reconduzir o Mussolini ao poder, ele precisa destinar forças para isso. E para que ele possa destinar forças para isso, ele tem que despender forças que ele utilizaria aos interesses da Alemanha. Então, o Mussolini se torna muito mais um problema do que uma solução. Mas, enfim, se abre, então, a segunda frente a partir, né? Ó, então, aqui a gente tem o quadro de 43, ali Stalingrado, né? O conflito que a gente havia comentado, ó, retomada por parte dos soviéticos de territórios que estavam sob o controle da Alemanha. E aí a gente vai chegar aqui na expansão, né, máxima do Japão. Né? Vamos chegar num contexto em que o Japão se expandiu na Ásia. Então eu falei para vocês que o Japão ataca Pearl Harbor e expande os seus interesses, a influência, inclusive a exploração econômica sobre determinados territórios, mas não por muito tempo. A resposta então dada pelos Estados Unidos àquele ataque sofrido lá no contexto de 41 vem em 43, a famosa Batalha de Midway, uma batalha naval muito importante. Os Estados Unidos, isso aí sim, rebentam com o Japão. O Japão não consegue sustentar o poderio militar, exatamente a previsão do Yamamoto, tá? Exatamente aquela previsão. As fábricas de Detroit e o petróleo texano foram decisivos para que essa máquina de produção acelerada industrial pudesse vir a sufocar, né, literalmente o Japão. Para você ter uma noção, durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, só em aviões, estou fazendo esse grau de comparação, é um preciosismo, um detalhismo, tá? Só pega a ideia, não precisa te deter aos números. Só em aviões, a Alemanha construiu 109 mil e alguma coisa aviões ao longo de toda a guerra. A indústria alemã gerou 109 mil e alguma coisa. Os Estados Unidos produziu mais de 300 mil aviões. Lembrando que os Estados Unidos entram na guerra a partir de 41 até 45. A Alemanha começa a guerra em 39. Então os Estados Unidos entram depois e produzem muito mais que o triplo do que o Estado alemão. Isso para vocês verem o tamanho da máquina industrial que era os Estados Unidos. São 10 empresas que vão produzir essa colossal quantidade de aviões, entre elas a Ford, General Motors, né, que são as mais famosas aí, que estão no rol dessas 10, entre outras mais, que acabam participando e sendo importantes para esse triunfo, né, do materialismo que os Estados Unidos promoveria. Depois a gente tem a Batalha de El Alamein, que está sendo citada ali para vocês. Essa batalha aqui vai abrir a segunda frente, que eu citei anteriormente, eu descrevi, né, que é o domínio do sul da Itália.
Então, o controle do Mediterrâneo, desembarque na Itália, que força, né, por obviedade, acaba forçando Mussolini a fugir para o norte e a proclamar a República Popular Italiana com o apoio da Alemanha, como eu também descrevi para ti. Lembrando que a Batalha de El Alamein acontece no norte, nordeste, na verdade, né, da África, isso porque o Egito está no nordeste, e é uma força, então, de um lado, a força dos aliados contra a Alemanha e a Itália. E aí, aliados está um asteriscozinho, porque na verdade são forças anglo-americanas, não tem a participação aqui nem da França e nem mesmo a participação aqui da União Soviética. São forças anglo-americanas. E é interessante porque a grande força na liderança alemã de domínio sobre a África, que era o general Raposa dos Desertos, né? Como é que era o nome dele? O general Sono, agora já estou cansado, já não vou lembrar. Mas enfim, tem um general aqui, né, que é tido como a Raposa dos Desertos. Lembrei, Rommel, o nome dele. General von Rommel. Ele é a Raposa dos Desertos, ele é o líder do exército alemão-italiano, ítalo-germânico, e ele acaba sendo derrotado pelas forças da Inglaterra e da França conjugadas, como eu tinha te dito. E aí, por fim, o dia D, terceira e última frente de combate. E eu comento isso, paramos por aqui. O dia D é chamado assim porque dia D seria o desembarque da Normandia, ou também, né, a chamada Operação Overlord, porque é a derradeira operação da Segunda Guerra Mundial. É a operação militar com o maior número de soldados envolvidos, armamentos envolvidos, recursos envolvidos. Tá? E é efetiva, ela cumpre o seu papel. Como ela acontece, há muito detalhe interessante que a gente poderia comentar aqui, mas eu vou me restringir a dizer que a Alemanha foi enganada mais uma vez, como foi em Stalingrado. Eles criam toda uma conjuntura de informações falsas que propositalmente são colocadas à disposição da Alemanha, eles favorecem, eles criam condições para a Alemanha decodificar as informações que eram passadas entre os exércitos aliados, para que ela achasse que haveria um ataque em um dado ponto, e aí levasse todas essas forças para esse ponto, mas na verdade o ataque aconteceria em outro. O ataque aconteceria na região das praias francesas, na Normandia. E exatamente quando o ataque acontece, ela não consegue retroceder a esse ponto a tempo de impedir o que foi inevitável, que era a tomada da França, a libertação da França pelos aliados, e a partir daí o início do fim, ou seja, a chegada até Berlim e a derrocada do Reich e do próprio líder do Hitler, que na iminência de ser preso, feito prisioneiro em guerra, acaba se suicidando, junto com a sua esposa, assim como do seu ministro e braço direito, o Joseph Goebbels, que é um dos figurões mais importantes, proeminentes, da publicidade e propaganda do nazismo. Inclusive, no caso, no Brasil, a gente teve aquele ministro, não sei se vocês vão lembrar, ministro da Cultura, antes da Regina Duarte, que fez uma fala que foi muito polêmica até, né, porque veio à tona em rede nacional e internacional, porque ele replicou um discurso do Goebbels, né, um discurso sobre cultura, um discurso sobre nacionalismo, sobre valoração da pátria, que é um discurso nazista, né, então não cabeu bem a um país que é um país democrático. Então não coube um país democrático um ministro ter esse tipo de postura. E por conta disso acabou sendo afastado, inclusive. Tá? Então aqui o desembarque da Normandia é a terceira frente, as três convergindo, lembro de novo, a Berlim, que é tomada em 8 de maio de 1945. Nós temos a tomada de Berlim por conta das forças do Exército Vermelho, do Exército Soviético, porque sim, é esse o primeiro a chegar, esse é o primeiro a surgir e a dar início a uma trajetória até Berlim, e esse é o primeiro a chegar lá e com isso tomar os subúrbios e depois o centro administrativo da capital. Tranquilo? Temos outros detalhes para comentar, ainda temos as conferências do pós-guerra, temos as questões do Holocausto envolvendo a memória judaica, né? Temos uma série de aspectos que a gente tem que ressaltar, que a gente tem que comentar nesse desfecho final. O que essas três frentes acabam gerando mesmo? De um lado os socialistas, do outro o capitalista, de um lado o leste europeu soviético, do outro o ocidente italiano e francês. O ocidente italiano-francês libertado por um exército anglo-americano, do outro lado um exército soviético. Isso gera uma bipolarização, leste europeu soviético comunista, parte ocidental capitalista, ou seja, nós já estamos ensaiando muito claramente a chamada Guerra Fria. Mas esse é um tema para o nosso próximo encontro, tá? E aí provavelmente o nosso encontro presencial.
Um grande beijo, tá? Vou deixar uma atividade para vocês. Essa atividade é interessante porque, para mim, é uma obra de arte que é uma música do grupo alemão chamado Rammstein. Não sei se alguém conhece. Eu sou fã deles desde meus 14 anos de idade, pelo menos, que eu me lembro. Eu gosto muito da sonoridade deles e eles são uma banda muito polêmica. Eles são conhecidos pela forma polêmica como eles se comportam, como eles chocam, eles querem mesmo chocar, né? Então tem músicas do Rammstein aí que tu vai encontrar clipes musicais que vão desde clipes com atores de filmes adultos até tu encontrar ali clipes que mostram encenações em palco, enfim. Mas eles fizeram uma obra de arte, uma obra mesmo, tá? Não é exagero. Eles contaram a história da Alemanha num videoclipe, que dura quase 10 minutos. Mas imagina, vai contar desde 16 a.C. até os dias de hoje. E faz, inclusive, uma análise do que será o futuro da Alemanha. Então, eu vou te deixar essa atividade, que é o seguinte, eu quero que tu olhes esse vídeo, tá? Esse vídeo chama-se Germany, tá? Então, o vídeo de Germany, que é o videoclipe do grupo Rammstein, eu quero que tu assista e eu quero que tu faça uma espécie de fichamento desse videoclipe. Mas o que é um fichamento que eu quero? Eu quero que tu observes nesse videoclipe todas as referências históricas que são feitas à Alemanha. Já vou te adiantar que tem nazismo, vou te adiantar que tem judaísmo, tem muita coisa ali, né, que envolve a história da Alemanha, desde o contexto dos bárbaros até o contexto sideral, né, porque vai mostrar o espaço, bom, enfim, vai ter que ver. Fica aí para te ver o vídeo do Rammstein. Assiste mais de uma vez, inclusive, porque tu vai precisar, são muitos detalhes que aparecem. Se tu quiser fazer uma pesquisa, tem muita gente comentando aí no YouTube, tem muitos canais que comentaram, analisaram, inclusive, o videoclipe, pode te valer disso, mas eu diria assim, ó, antes de fazer isso, primeiro bota as tuas impressões. E aí já fica a atividade, então, bem descrita para vocês. Eu quero que tu assista o videoclipe da banda Rammstein, o nome da música é Germany, tá? Então vocês vão assistir. Na verdade, Germany não, ele está como Deutschland, que seria Alemanha, né? Vou botar ali e tu vai achar. Então tu vai assistir o videoclipe e tu vai fazer um fichamento apontando o que historicamente faz referência à história da Alemanha, faz referência à história como um todo, né, daquele povo. E aí do lado, se tu quiser, ou abaixo, como tu vai te organizar no teu caderno, eu quero que tu coloques então as impressões, análises que tu fez por pesquisa, consultando canais do YouTube que tu encontrou, blogs, sites, te trouxeram sobre aquela obra. Porque olha só, se é uma obra de arte, e eu entendo assim, e não só eu, né, outros tantos críticos entendem, e eu não sou nenhum crítico especializado, eu sou um machista, né, no âmbito da música, eu só gosto simplesmente do grupo e acompanho há muitos anos. Então, assim, mas pessoas que têm conhecimento técnico dizem que realmente o clipe é uma obra de arte. Uma obra de arte suscita uma série de interpretações. O meu olhar sobre ela não é o mesmo teu. Então, a minha ideia é que vocês leiam, exercitando uma habilidade e competência importante do Enem, que é a interpretação de imagem. Eu quero que vocês leiam o videoclipe e as imagens impressas no videoclipe. Já vou dar um spoiler. A Alemanha do videoclipe, interessantemente, é uma mulher negra, tá? E tem uma razão para isso. Então, eu quero que vocês leiam o videoclipe da forma que vocês perceberem e depois, então, façam uma pesquisa tentando encontrar as informações que se vinculam àquilo que é apresentado ali. Tá bem, gurizada? Um beijão no coração de todos, um forte abraço, até a nossa próxima aula.